sobre isso. Bom, vamos conversar agora aqui no estúdio com o médico Jocerlano Souza. Ele é cirurgião cardiovascular e é integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Nosso assunto com ele, e sempre que a gente relata, doutor Jocelano, esses casos, foram 2 casos, né, pontuais. Aqui no Piauí, a gente recebeu aqui de um telespectador a informação de um sobrinho dele que aos 34 anos de idade morreu, teve um infarto. Sofreu um infarto fulminante. E também temos o caso daquela médica de pouco mais de 30 anos de idade, que foi encontrada em São Paulo, a Ana Carolina Borges Gorga. Tinha só 30 anos, ela foi achada durante o plantão na unidade de saúde. 2 casos, 2 jovens na faixa etária de 30 anos de idade, e a gente pergunta, né? São muitas as dúvidas sobre isso, porque infarto ou doenças cardiovasculares ou cardíacas, não sei se equivocadamente da nossa parte, estão quase sempre associadas à idade, né? Ou a determinadas condições que são predisposições para elas. Por que casos de infarto em jovens podem acontecer? Doutor, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, é isso, Cíntia. A morte súbita, por definição da Organização Mundial de Saúde, a morte súbita é aquela morte que vem após a primeira hora de sintomas. Então, teoricamente, o paciente está bem, não tem nenhum sintoma que venha ali avisando, né, que pode vir um evento pior, e naquela primeira hora acontece a morte súbita. Ou aqueles pacientes que são encontrados já mortos, e que nas últimas 24 horas tinham tido uma boa aparência física e de repente são encontrados mortos. Essa é a morte súbita. A definição e as causas, elas são extremamente variáveis. Lógico que as principais causas de morte súbita, elas ainda acontecem em pacientes mais velhos, porque a principal causa de morte súbita são as doenças cardiovasculares, tanto o infarto como os derrames e os AVCs. Então, para essa população que tem a morte súbita, e estima-se que no Brasil, Cíntia, em torno de 320 mil pessoas têm morte súbita por ano. Então, não é tão incomum assim, Não, realmente. exatamente. Isso, não é tão incomum. Então, para essas pessoas, as principais causas, elas são ocasionadas por aqueles fatores de risco mais conhecidos. Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, história na família. Essas são as principais. Mas, lógico, como você falou, tem casos de morte súbita em crianças, jovens, e sempre que isso acontece, ou que isso torna público uma causa dessa, Cíntia, é natural que haja uma maior publicidade, uma maior preocupação da população em geral de tentar entender por que esses eventos têm acontecido. Nos jovens, diferente dos mais idosos, as principais causas de morte súbita são as arritmias ou outras doenças cardíacas também. A principal delas é a miocardiopatia hipertrófica. É uma doença genética onde o coração ele é estruturalmente modificado. O músculo do coração ele se torna mais grosso, vamos dizer assim. E isso predispõe a algumas arritmias ao longo da vida. É a principal causa nos Estados Unidos de mortes em atletas. Quantas vezes nós já vimos aí jogadores de futebol profissional que tem uma parada cardíaca no meio de um jogo? E imagina que esse atleta, ele periodicamente ele é submetido a uma avaliação. Mas essa miocardiopatia hipertrófica, ela leva a essas arritmias potencialmente fatais. Em crianças, adolescentes tem outras causas. Também no jovem a gente precisa levar em consideração, Cíntia, que também o uso de drogas ilícitas também é uma causa de morte súbita em jovens e adolescentes. Entendi. Então são casos assim que chamam mais a atenção, mas não necessariamente por serem incomuns. Isso significa, doutor, que os jovens também precisam procurar os especialistas para fazer o check-up? E eu pergunto isso, eu sei que sim, né? Eu já sei que a resposta é sim, mas porque muita gente, aí digo novamente, associa o especialista em doenças cardíacas, em problemas do coração, à idade. Né? Então, as pessoas acham que só precisam procurar um médico quando tem uma certa idade, um médico ou uma médica quando tem uma certa idade. Perfeito. É importante que, ao menor sinal de qualquer sintoma na criança, que os pais busquem uma avaliação cardiológica de rotina.
Mas também é sabido que também nem todas essas doenças vão manifestar algum sintoma, né? Já tivemos aqui Claro. em Teresina, nós já tivemos morte súbita em crianças que teoricamente nunca tiveram sintomas. Então é prudente uma avaliação cardiológica durante a infância e a partir daí o cardiologista vai orientar em quanto tempo essa avaliação deve ser revista. Para adultos jovens que vão se submeter a atividades físicas mais extensivas ou que tem alto impacto, ou que vai exigir uma carga física maior, também é indicado uma avaliação física geral. Isso anualmente, após os 40 anos, essa é uma recomendação geral, mas antes dos 40 é importante que sempre que possível faça essa avaliação para que possa ter a sua atividade física de uma forma mais segura. Uhum. Então, até aproveito que o senhor falou sobre atividade física para citar dois casos aqui. Nós tivemos no ano passado em Luiz Correia um garoto de 11 anos de idade, ele tinha sobrepeso e ele morreu. Também foi morte súbita. O avô informou que ele tinha sobrepeso, mas não, o nome dele era Arthur Valentim e não tinha nenhum tipo de outra doença, né? Ele morreu no bar do pai, muito conhecido, o bar do Carlitos, lá em Luiz Correia, na praia. E aqui nós já tivemos bem recentemente aquele adolescente que participava de atividades no Complexo Parentão, ele tinha 17 anos de idade, foi atendido pelo SAMU e ele estava fazendo um teste para a categoria de base do Flamengo Piauí. Morreu agora, foi dia 11 de janeiro, já desse ano. Então, só aí já citamos 4 casos. Aí eu pergunto ao senhor, porque hoje a gente tem essa questão das pessoas serem mais competitivas, se desafiarem e fazerem muitas atividades, né? Mistura o ciclismo com a corrida, com o crossfit, com outras atividades que são bem impactantes. E por serem jovens, acharem que não tem necessidade. É importante sim, né? Eu queria que o senhor reforçasse isso, porque nós temos hoje no mundo essa busca pela vida mais saudável, que muitas vezes pode ser, acaba sendo o contrário, né? Isso, é lógico que a atividade física ela tem que ser incentivada, ela tem que ser buscada, mas buscada no melhor cenário, com a melhor segurança possível. 95% das mortes súbitas, Cíntia, elas acontecem no ambiente extra-hospitalar. Quer dizer, é no dia a dia, é no parque, é no campo, é no shopping, é no estádio de futebol, é no aeroporto. Por isso que o indicado é que ambientes onde tem grandes movimentações, que tem a presença de um cardiodesfibrilador, né? A maioria de nós já vimos esse cardiodesfibrilador em séries, em novelas, é aquele Sim. aparelho que dá um choque para reverter aquela arritmia potencialmente fatal que o paciente está tendo e que vai levar ele a óbito nos próximos minutos. Essa é a recomendação indicada. A atividade física, ela deve ser buscada, ela deve ser incentivada e nesses ambientes onde há uma exigência física maior do organismo, seria indicado que tivesse o suporte médico completo, com esses aparelhos que vão ter a possibilidade de reverter aquela morte súbita iminente. A atividade física, em altas cargas, o músculo do coração, Cintia, ele é um órgão extremamente competente e adaptável para as necessidades do organismo. A frequência cardíaca eleva, a pressão arterial eleva, tudo em busca de trazer o organismo para aquela exigência que está sendo buscada. Mas a avaliação completa do coração, possibilitando essa atividade física com mais segurança, vai diminuir a chance de morte súbita ou de outros eventos cardiovasculares. Tá certo, doutor. Muito obrigada. A gente conversou aqui com o médico Jocerlano Souza. Obrigada pelos esclarecimentos.